Welcome everyone on Zoom. Bem-vindos a todos que estão aqui no Zoom. Good afternoon to those in the US. Good evening to those in Brazil. Boa tarde para aqueles que estão aqui nos Estados Unidos. Boa noite para aqueles que estão no Brasil. And a welcome to those on YouTube at a later time. E bem-vindos àqueles que ouvem a gente pelo YouTube depois. The theme today is stability. O tema de hoje é estabilidade. And the good news is, as we begin to see through our individual identities, E a boa notícia é que a gente começa a ver através das nossas identidades individuais. we can become unstable. Quando a gente começa a fazer isso, a gente pode se tornar instável. Many people do that in everyday life. Muitas pessoas, isso acontece com muitas pessoas no dia a dia. And there is a desire to hang on. E aí, por causa dessa instabilidade, tem dentro da gente um desejo para a gente se segurar naquilo que a gente conhece. May not be a real identity, E pode ser que isso não seja a nossa verdadeira identidade, but there's security, it's familiar. mas a gente se sente seguro nesse espaço, é familiar. So let's begin the exploration. Então vamos começar a exploração. Take a breath, Respira fundo, follow the breath into your body, segue a respiração por todo o seu corpo. as we focus on the sensations, the thoughts become fainter. E quando a gente começa a focar nas sensações, os pensamentos começam a ficar menos evidentes. And then we move our awareness wide. Aí a gente move a nossa consciência para um espaço mais amplo. Your thoughts, your body, Seus pensamentos, seu corpo, everything is contained within. tudo está contido dentro desse espaço. Some of you have meditated long enough Alguns de vocês já meditaram o bastante that your identity is becoming insubstantial. e a sua identidade se torna cada vez mais sem substância. And to that apparent separate identity, E para essa identidade aparentemente separada, it can be troubling. o fato de não ter essa concretude, essa substância, pode ser um problema. It doesn't have to happen gradually. Isso não é uma coisa que tem que acontecer gradualmente, It can happen suddenly. isso pode acontecer de repente. I'll share a personal story. Ele vai compartilhar uma história pessoal. In 1996, I had a brief encounter Em 1996, ele teve um encontro breve
with Saint Teresa of Calcutta. Com a Madre Teresa de Calcutá, Now Saint Teresa. agora Santa Teresa. I'm not Catholic. Ele não é católico, I didn't think saints were anything more than good people. ele não achava que os santos fossem mais do que boas pessoas, And yet, a couple of minutes with her e mesmo assim, alguns minutos com ela caused me to lose my stability. causou que ele perdesse a estabilidade. In the US, we have an expression for that. Nos Estados Unidos, a gente tem uma expressão para isso, Discombobulated. que é descombabular. I was unstable for months. Ele ficou instável por meses. I was looking for stability. E aí ele ficou tentando encontrar a estabilidade. I was looking in the wrong place. Só que ele estava procurando num lugar errado. There's a quote by Albert Einstein. Como a frase do Albert Einstein: No problem can be solved from the same level of consciousness that created it. nenhum problema pode ser resolvido do mesmo nível de consciência que o criou. Feeling unstable is a problem. Se sentir instável é um problema. So, in these couple of minutes with this living saint, Então, nesses minutos com esse santo, essa santa viva, I instantly felt unstable, discombobulated. ele instantaneamente se sentiu instável. 3 or 4 months later, 3 ou 4 meses depois, I was telling it to a fellow. ele estava falando isso para um conhecido. I didn't know him, Ele não conhecia bem essa pessoa, but I had told the story to dozens and dozens trying to find an answer. mas ele contou essa história para dezenas e dezenas de pessoas tentando achar uma resposta. And he said, don't you know? E ele falou: Ah, você não sabe? Everyone she meets is Christ. Cada um que ela encontra, ela vê essa pessoa como Cristo. I had a rush of tears, E aí ele desabou a chorar. and a phrase came out of me, I don't know from where. E aí apareceu uma frase para ele que ele não sabe de onde veio. Oh my God, I've been beheld and it changed me. Oh, meu Deus, eu fui acolhido e isso me mudou, me transformou. And the discombobulation ended instantly. E a instabilidade acabou instantaneamente. There was instant stability. E aí ele teve a estabilidade instantânea. And it took me decades to realize why that might be. E levou décadas para ele perceber por que foi dessa maneira. Saint Teresa didn't give me anything. A Santa Teresa não deu a ele nada. A part of me resonated with her. Foi uma parte dele que teve ressonância com ela. Her big bell rang and my little bell resonated. O grande sino dela
e o sino dele tiveram uma ressonância. So what happened? Então, o que que aconteceu? When I met her, Quando ele a encontrou, I kept looking in the wrong place for stability. ele estava tentando encontrar estabilidade no lugar errado. The old self was gone. O self antigo se dissolveu. So I was unstable. Então, ele ficou instável. And the moment I learned not to look there, E no momento que ele aprendeu a não olhar ali, the moment I began to look to where I was beheld from, no momento que ele começou a olhar quem era aquilo ou aquele que estava segurando, que estava apoiando ele, I became stable. ele se tornou estável. I'm telling this to this group Ele diz isso a esse grupo, because whether it's sudden or slow, porque isso pode acontecer tanto de uma maneira devagar, como de repente, there's a new, larger you emerging. tem um novo você e maior, um maior você que está emergindo, It's always there. que sempre esteve aí. It's not something new. Não é algo novo, It's something you're experiencing é algo que você está experimentando, or something you will be experiencing if you haven't yet. ou algo que você vai experimentar se você ainda não experimentou. And when you do, E quando você experimentar, that personality, that apparent separate identity, aquela personalidade, aquela identidade aparentemente separada, will be looking for that old familiar personality to feel secure. vai ficar tentando encontrar aquela velha personalidade para poder se sentir seguro. That's what leads to instability. E é isso que leva à instabilidade. That identity was built for survival, Aquela identidade foi construída para sobreviver. based upon fear. E ela era baseada no medo. The mind is based upon fear, A mente se baseia no medo, the little mind. a pequena mente. As you tune into true love, Quando você se sintoniza com o amor verdadeiro, quiet joy, com a alegria calma, that small identity feels threatened. aquela identidade pequena se sente ameaçada. But it's just a habit. Mas isso é só um hábito. We all know the way to find that place. Todos nós sabemos o caminho para achar esse lugar. We leave our minds through our bodies, A gente deixa as nossas
mentes, através do nosso corpo, into everything we're aware of. We go wide. e aí a gente entra e fica consciente de tudo aquilo que a gente possa estar consciente. A gente se amplia. And then you begin to wonder what is aware of all of this? E aí você se pergunta: o que está consciente de tudo isso aqui? And you allow that identity to be unstable. E você permite que essa identidade fique instável. You don't believe in it, you don't identify with it. Você não acredita nela e você não se identifica com ela. This is where your practice, this is where your intention is leading. Isso é por isso, é isso que você pratica e também é isso que é para onde que a sua intenção está te levando. From this place outside of that personality, Para esse lugar fora dessa personalidade. listen with larger ears. Então, ouça isso agora com seus ouvidos maiores, com seus ouvidos mais amplos. This is Wuxing. Esse é o sim. There is nothing for me to tell you that will make a difference. Não há nada para eu lhe dizer que fará a diferença. There is nothing Wuxing can say that will bring about your awakening. Não há nada que o sim possa dizer que provocará o seu despertar. The sound of my own voice holds no appeal for me. O som da minha própria voz não tem apelo para mim. Nor should you be enamored with it. Nem você deveria ficar encantado com isso. Ask Wuxing to be quiet. Peça ao sim para ficar quieto. This has much more value. Isso tem muito mais valor. A viable strategy is to bring about the end of the questioner. Uma estratégia viável é provocar o fim do questionador. When there is no questioner, then there is no one being questioned, and there are no questions. Quando não há questionador, então não há ninguém sendo questionado e não há perguntas. Within this space, all can be revealed most easily. Dentro desse espaço, tudo pode ser revelado mais facilmente.
The mystics in all traditions Os místicos de todas as tradições may have different vocabularies, podem ter vocabulários diferentes, but the closer they get to the top of the mountain, mas quanto mais eles chegam ao topo da montanha, the more you will find complete agreement. mais você vai achar que você vai ver que todos eles concordam. That place which contains all things, Aquele lugar que contém todas as coisas, from which all things arise, da onde todas as coisas surgem into which all things dissolve. e para onde todas as coisas se dissolvem, Emptiness, silence, para o vazio, para o silêncio, no thingness. para o nada. That's who we are. Isso é quem a gente é. And when we move beyond that fearful, separate identity, E quando a gente vai além dessa identidade separada e medrosa, we find a quiet, joyful, peaceful lovingness. a gente encontra uma quietude amorosa, alegre e pacífica, Who you are, que é quem você é, the ground of being, a base do ser, the ground of being for everyone and everything. a base do ser para todos e para tudo, One being. ser, Beyond words. além de palavras. Beyond comprehension. Além da compreensão, But you can apprehend it. mas você pode apreender. When you feel this, Quando você sente isso, turn around, se vire, look at yourself. olhe para si, Let awareness look at awareness, deixe a consciência olhar para si mesma and then ask, e aí se pergunte: who am I really? quem sou eu de verdade? Who am I really? Quem sou eu de verdade?
Imagine what would happen Imagine o que aconteceria if everyone knew that they were everyone and everything. se todos soubéssemos que nós somos todos um e todas as coisas são uma coisa. Imagine how the world would change. Imagina como o mundo mudaria. Imagine what would happen to this apparent humanity. Imagine o que aconteceria com essa humanidade aparente. It's the most important thing we can do. Isso é a coisa mais importante que a gente pode fazer. More poetry from Wu Xin. E mais poesia do Wu Xin. There is nothing special about the wise ones. Não há nada de especial sobre os sábios. They have only stopped believing their minds. Eles apenas pararam de acreditar em suas mentes. They have mastered the effortlessness of being oneself. Eles dominaram a facilidade de ser eles mesmos. They are never dissatisfied with the present moment. Eles nunca estão insatisfeitos com o momento presente And they never nurture any vision of how things ought to be. e eles nunca alimentam nenhuma visão de como as coisas deveriam ser. Yeah. Obrigada.